Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 10, nossa leitura continuada. E de pé iremos ler a palavra do nosso Deus. Versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, para que contes a teus filhos e aos filhos dos teus filhos, como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando recusarás a humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusares, deixa aí o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao seu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão as tuas casas, as casas de todos os teus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilar deste homem? Deixa aí os homens para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide servir ao Senhor, vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, e com os filhos e com as filhas, e com os nossos rebanhos e com os nossos gados, havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir as crianças. Vede, pois, tende conosco mais intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, e tudo que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos, e subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos, antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a chuva de pedras. E não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então se apressou Faraó em chamar a Moisés e a Arão e lhes disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoes o pecado esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda só um gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: estenda a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide servir ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá.
O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. Respondeu-lhes Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Amém. Deixa eu comentar 2 pontos rápidos aqui desse texto. A primeira vez que Moisés aparece diante de Faraó, no capítulo 10, para falar a Faraó as palavras de Deus, que ele deveria permitir a saída do povo de Deus. Então a pergunta que é feita por Faraó é: quem irá? Aí ele diz: irão nós mesmos, nossos filhos, nossas esposas e nossas crianças. Todos vão adorar o Senhor. E pense bem na resposta de Faraó. Não, vão vocês, mas vocês vão deixar as suas mulheres, vocês principalmente vão deixar as suas crianças de fora do culto. Veja que coisa maligna. É você pensar que pode adorar sozinho sem sua casa. E você fatiar o culto. Hoje vão os pais, no outro domingo vão os filhos, no outro domingo você tira os filhos e pensa numa programação diferente para os filhos. Lembre-se, o Cordeiro de Deus que foi morto aqui no capítulo 12, ou seja, Cristo que foi revelado morto na cruz do Calvário, morreu pela tua casa. Não seja ingênuo a pensar que não congregar com tua família completa é uma coisa que não tem muito sentido, que não vai fazer diferença para a tua casa. Vai fazer diferença para a sua casa, porque o Cordeiro foi morto por nós e pelos nossos filhos. E nós sabemos o trabalho que dá ter os filhos no culto. Eu vejo, eu não sei na prática, porque de fato eu não estou lidando com isso, mas eu vejo a angústia das mães, a correria dos pais aqui. Mas, irmãos, se não for para isso, para que servem os pais? Se não para ensinar seus filhos no caminho do Senhor. E eu queria, inclusive, aqui falar para as mães da igreja que lutam com toda essa dificuldade. Deus sabe. Deus sabe que você, muitas vezes, não consegue nem se concentrar na pregação. Mas Ele sabe também, Ele age extraordinariamente nas mães, para que mesmo ela não conseguindo ouvir plenamente e tendo condições de entender a pregação, o Espírito Santo abastece as irmãs. E as irmãs têm toda a semana para tirar 1 hora e ouvir a pregação. Mas a melhor coisa que os irmãos podem fazer agora é estar com seus filhos no culto. Nunca pensem diferente disso. Não acho que seria melhor estar em casa agora, no conforto da casa, porque meu filho não pode estar no culto, porque vai dar trabalho. Não deixa ele dar trabalho aqui. Deixa ele vir aprender aqui como cultuar. E você vai, não deixar fazer o que ele quer. Você vai trabalhar naquilo que Deus te mandou. Porque o Senhor resgatou os nossos filhos para estarem no culto. Essas são as palavras de Moisés. E rapidamente, segundo ponto aqui, Faraó diz: então vocês vão, mas vocês vão deixar as suas posses. Ele diz: nenhuma unha da nossa propriedade vai ficar aqui. Isso quer dizer, nada do que eu tenho vai servir se não for a Deus. Eu não vou deixar minhas propriedades servirem ao mundo. Eu sirvo a Deus e os meus bens servem ao mundo, aos prazeres do mundo, somente aquilo que a carne pode proporcionar, mas toda a minha casa, com os meus filhos, minha esposa e meus bens, todos servem a Cristo, o nosso Senhor. Nenhuma unha da nossa propriedade pode servir a esse mundo, e nenhuma pessoa da nossa casa pode servir senão a Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi morto pela nossa casa. Amém.